A paz de Deus, mais que vencedores. Eu sou o evangelista Carlos e estou aqui tendo o prazer de mais uma quarta-feira estar com você ao vivo em nossa escola bíblica. Então, você que está entrando aí já vai entrando, já vai convidando outras pessoas, já vai convidando outros irmãos, já vai dando aquela cutucada nele lá, fala, ó irmão, começou a live, começou a escola bíblica, vamos estudar. Sabe, irmãos, você tem a China que forma hoje a maior quantidade de doutores do mundo. E a China é um país comunista ateu. Pois é. Então nós que somos filhos de Deus, nós que somos servos de Deus, nós não podemos permitir, né, sendo que toda a história do pensamento ocidental, ela passa pela educação cristã. E hoje nós não podemos, nós brasileiros temos uma fama muito, muito ruim aí fora, de que nós não gostamos de estudar, e até compreensível pela cultura que acabamos adquirindo, mas como cristãos, não gostar de estudar a palavra de Deus, isso sequer cheira bem, irmãos. Então, que bom que você está aqui já, e que bom que outros vão chegar. Vai chamando mesmo os seus irmãos, os nossos irmãos, em nome de Jesus, ok? Vou começar com uma oração. Depois vou trabalhar uma curiosidade e a gente já vai para as questões. Kate, a paz, minha irmã. Deus abençoe. Você colocou alguma coisa aqui, não consigo ver mais. Boa noite, querida. A paz de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, em Teu nome, eu quero Te agradecer pela oportunidade de estar com meus irmãos aqui, reunidos, Senhor, apesar da distância, reunidos em nome de Cristo, Senhor, de forma online, para estudar a Tua Palavra. Senhor, é um privilégio poder aprender junto com os meus irmãos, é um privilégio. Senhor, eu venho com toda a humildade, não da perspectiva de quem sabe para quem não sabe, mas da perspectiva de quem quer e deseja aprender junto com os meus irmãos. Que o Teu Espírito Santo, que é quem nos conduz e quem nos revela a verdade, Senhor, da Tua Palavra, possa estar presente conosco, Senhor, nos iluminando mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Paz de Deus aí a todos. Bem, a curiosidade que eu quero trabalhar com vocês essa noite, antes de começar direto aí com as perguntas. Paz de Deus, Lúcia. Felipe, Felipe Nunes, um adolescente aí representando, hein? Os demais adolescentes que estiverem entrando já vão. Felipe, manda uma mensagem pra galera lá, já manda uma mensagem para eles. Minha querida irmã Maria Madalena, Deus abençoe. Glória a Deus, aguardo esse momento com alegria. Eu também, viu? É muito bom ter vocês aqui e é muito bom ter pessoas que se dedicam ao conhecimento, ok? Queridos, vocês já se perguntaram quais são os livros da Bíblia que possuem apenas um capítulo? Apenas um capítulo? Porque às vezes você está com vontade de não só ler, mas estudar. Como assim, Carlos, estudar? Por exemplo, estou com a minha Bíblia aqui, essa aqui é a Bíblia NVI, de estudo é a que eu prefiro. Ela, digamos que das Bíblias, ela tenta ser mais imparcial, né? Tem vários autores de várias denominações, então eu gosto muito. Opa, caiu aqui, mas voltou já. Ó, irmãos, deu um probleminha aqui. Se eu ficar um tempinho fora, porque eu tô arrumando aqui, tá? Mas voltando. Então, essa Bíblia de estudo, que é a NVI, eu indico para você, certo? Ela tem bastante comentários. Eu tenho feito estudos e eu posto foto do meu devocional, dela aberta, né? E ali eu escrevo alguma coisa no versículo que Deus falou comigo. Eu não copio o verbete daqui. Mas é muito bom, irmãos. É muito bom, é algo que enche meu coração estudar livros específicos da Bíblia. Faça isso. Só que aí, de repente, você quer estudar e você ama Isaías. Isaías é legal, 60 e tralalá capítulos, como é que você vai estudar isso até o fim e vai se manter animado? Então, faz o seguinte, começa com livros menores. E aí a curiosidade que eu quero trazer para você hoje é justamente, caso você não saiba, os livros que possuem um único capítulo na Bíblia, que aí fica mais fácil você estudar. E no Antigo Testamento você tem Obadias, um dos profetas menores, um pouquinho antes de Mateus, você vai voltando, você tem o livro do profeta Obadias. E no Novo Testamento você tem Filemão, você tem a carta a Filemão, né, de Paulo, você tem a carta 2ª e 3ª João, e você tem a carta de Judas, e não precisa se assustar com o nome do livro não, tá? Esse Judas aí não é o Judas Iscariotes, ok? Iscariotes, não é ele.
Esse é um outro Judas, um Judas que inclusive acredita-se a teologia e a tradição que era um dos meio-irmãos de Jesus. Jesus tinha um irmão chamado Simão, outro chamado Tiago, outro chamado Judas, e ele tinha irmãs, ok? Então, esse Judas da Bíblia, que tem um capítulozinho só, alguns 20 e poucos versículos, é um livro maravilhoso também. Estudem esses então. Quais são, Carlos? Obadias, Filemão, segunda e terceira carta de João, do apóstolo João, e Judas. Um capítulo aí, curiosidade bíblica para você. Eu quero agradecer aos que estão cooperando hoje aí, ok? Os que estão entrando já, que vão estar, fique aí, fique firme, aprenda mesmo. Talvez você esteja cansado, né? Porque você trabalhou hoje, eu trabalhei hoje, embora não voltaram as aulas ainda, mas já estou fazendo meu trabalho online. Vai um café aí. Mas você... eu tenho trabalhado também e a gente cansa, né? Mentalmente, o pessoal que trabalha em casa, arrumando a casa, a gente sabe. Mas se você está aqui, você já é um vencedor e eu honro a tua vida em nome de Jesus. Fique aí até o final, resista e aprenda, porque é bênção de Deus para a sua vida. Quero agradecer você então que está nos acompanhando. Quero agradecer você que vai fazer comentários aqui. Faça comentário, irmãos. Coloque aí, não precisa ser só pergunta não. Tem perguntas? Coloque perguntas. Fica com vergonha não. Põe a pergunta mesmo aí. Ó, por exemplo, eu vou responder uma pergunta da semana passada que não deu para responder, que alguém colocou aqui. Você vai saber já quem foi. Eu vou responder outras perguntas que me mandaram no particular e vou tentar responder perguntas que vierem no momento aqui. Faz pergunta, mas se não tem pergunta, quer comentar? Comenta mesmo, abençoa, dá glória, exalta o Senhor, coopera comigo com o seu comentário é extremamente importante. Todo cristão é teólogo também, porque você tem um envolvimento com o conhecimento da palavra de Deus. Então você também tem teologia, não precisa só ser formado em seminário não, querido. Certo? Estamos aqui todos juntos para glorificar o nome do Senhor. Ok, Janaína, seja bem-vinda aí. Eu quero agradecer também aos que já fizeram as perguntas e eu quero fazer um agradecimento especial ao pastor Cláudio, já ele estará entrando, falou comigo. Então, caso ele entre depois, eu faço novamente, porque o pastor Cláudio ele é um grande amigo pessoal e é meu pai na fé. É quem está me dando essa oportunidade, junto com o bispo Valmir, bênção de Deus na minha vida, me deram grandes oportunidades para eu estar aprendendo. Ok? Vamos lá, irmãos, sem delongas. Então, lembrando as categorias aí, certo? As categorias são dúvidas sobre personagens bíblicos, dúvidas sobre doutrinas, dúvidas sobre supostas contradições ou erros, né, na Bíblia, entre aspas, dúvidas sobre versículos e passagens de difícil compreensão e interpretação, e em alguns casos, em algumas lives, vão ter outras dúvidas aí que se enquadram em dúvidas mais gerais. Ok? Vamos começar aqui então, dúvidas sobre personagens bíblicas e pergunta dos jovens de Ponte Rasa. Dúvida dos jovens de Ponte Rasa, esses jovens estão afiados. Olha a pergunta dos irmãos para a gente tentar compreender aqui. Por que o Senhor não deu um castigo mais severo para a serpente? Por que o Senhor não deu um castigo mais severo para a serpente? Toda a humanidade não teria sido condenada graças a ela? Pergunta ousada desses jovens aí, hein? Já se perguntou isso? Não sei se você já teve essa dúvida. Por que Deus não... Ah, serpente terrível, né? Por causa da serpente eu caí, agora tô aqui nesse negócio de coronavírus e minha vida tá complicada por conta dessa serpente. Se eu vejo uma cobra no meio da rua, eu pico o pé na cobra. Calma. Vamos tentar pensar aqui. Para pensar o castigo da serpente... se ela merecia algo pior ou não, nós precisamos pensar primeiro o conceito de justiça de Deus. Por exemplo, reparem nesse versículo, Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4 fala: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Vou repetir de novo esse versículo para você ver o nível de exaltação que ele dá a Deus. Falando sobre Deus. Deus ele é rocha, firmeza. As suas obras são perfeitas. Então, obras perfeitas, um Deus perfeito. E todos os seus caminhos são justos. Então, Deus é firme, tem as suas convicções, ele é perfeito. Os caminhos dele são justos. A ideia de justiça aqui é a retidão. A retidão absoluta. Se você, em algum momento, consegue ser
correto, se você busca ser correto em alguma coisa, e se tem alguma coisa que você pode bater no peito, não no orgulho insano, mas no orgulho correto, porque você é mesmo justo naquela situação, se você consegue ser justo naquilo, Deus é justo em tudo. Consegue compreender? E aí fala, é Deus fiel, então ele cumpre aquilo que ele fala, que não comete erros, inerrante, portanto, a gente falou isso sobre as Escrituras, justo e reto ele é. Pensando da perspectiva de Deuteronômio aqui, o que a gente vai compreender? Esse versículo ele já responde muita coisa. Jovens de Ponte Rasa, a pergunta deles para quem entrou agora é por que o Senhor não deu um castigo mais severo para a serpente? Toda a humanidade não teria sido condenada graças a ela? Então, esse versículo já vai responder muita coisa, eu coloquei. Por quê? Deus ele é perfeito em justiça e qualquer punição dada então por Deus é essencialmente justa e adequada. Se o versículo de Deuteronômio, escrito por Moisés, homem de Deus, que Deus trouxe a revelação para ele, e ele coloca esse nível de justiça de Deus, toda punição que Deus ele der, é uma punição justa e adequada. Nessa linha de raciocínio, então, o castigo da serpente, que no caso foi rastejar, né? Esse castigo não foi nem leve e nem pesado. Ele foi um castigo adequado. E aí a gente já volta àquela discussão que nós tivemos sobre o inferno, que é aquela questão. Deus não vai colocar pessoas para sofrerem nem na terra, nem no inferno, certo? De uma forma que exceda aquilo que a pessoa mereça e aqui na terra que ela possa suportar. Por exemplo, Deus não tenta ninguém. A Bíblia fala, certo? Então, a serpente, ela não vai sofrer além do que ela merecia. O castigo, como consequência direto do pecado da serpente, foi de acordo e proporcional à sua ação, porque Deus ele é justo, justíssimo, e ele age de forma correta. Essa é a compreensão. Um judeu, querido, ortodoxo, é claro, um judeu que segue o Tanakh, que é a Torá, o Nebim, o Ketubim, que é a lei, os profetas, os escritos, que seguem o Antigo Testamento inteiro, ele não vai duvidar da justiça de Deus. Tem um dos conceitos que são absolutamente Deus em todos os seus conceitos, mas se tem um que ele é absolutamente inquestionável, é justiça. Compreender isso nos salva, compreender isso nos dá paz em momentos de corrupção extrema no nosso mundo. Nos dá tranquilidade para continuar vivendo e sabendo que todas as injustiças do mundo um dia vão ter fim pelo Deus de justiça. Todas as injustiças terão seu contraponto, agora dosados por pessoas que agem em nome desse Deus com justiça, como canais de justiça, mas haverá um momento que ele vai dar um basta, e quando ele der esse basta, a injustiça cairá totalmente por terra. Isso me faz colocar a cabeça no travesseiro e ficar muito bem, muito em paz, né? Sabendo que Deus ele é poderoso. Então, voltando aqui, né? A serpente, então ela merecia um castigo pior? Não, ela teve o castigo devido. O castigo dela foi adequado. Outra coisa, a serpente ela não foi responsável pela queda. Dá para entender? Pois se ela foi igualmente seduzida por Satanás, como uma boa parcela, aí é uma discussão boa, né? Mas uma boa parcela dos teólogos acreditam que a serpente foi seduzida por Satanás. Então, o tentador foi o inimigo. A serpente ela foi uma espécie de canal, certo? Uma espécie de meio. Mas os únicos responsáveis por suas próprias quedas foram Adão e Eva. Eva indo primeiro, mas depois também Adão indo, certo? E assim, como eu citei, eu acho que na última live também, o mesmo versículo serve aqui, cada um dará conta. Está lá em Romanos, capítulo 14, versículo 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, em resumo aqui, por que o Senhor não deu um castigo mais elevado para a serpente? Porque ele deu o castigo adequado, um castigo correto, baseando-se no quê? Na justiça que está relatada em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. E outra parte, toda a humanidade não teria sido condenada graças a ela? Não. A humanidade foi condenada graças ao pecado inicial de Adão e de Eva e também
graças ao meu e ao seu pecado, que todo mundo engordando caldo de injustiça feito no meio dessa situação. Ok? Muito bem. Dito isso, então, espero ter respondido aí a pergunta dos irmãos. A próxima pergunta, deixa eu ver, seria, que agora aqui é na área de segundo ponto, da dúvidas sobre doutrinas. E aí eu peguei, já era a questão do pastor, mas eu vou pular a questão do pastor agora, ele está trabalhando para ver se ele consegue entrar depois aí, pastor Cláudio. E aí, uma pergunta muito complexa, viu, irmãos? Então fica aí até o final, porque eu vou tentar responder se Deus é o causador do coronavírus. Certo? Deus criou todas as coisas? Sim. Então Deus criou o coronavírus? Deus causou o coronavírus? Como é que é isso, Carlos? Pergunta do pastor Cláudio aí, que ele quer me colocar em maus lençóis. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Quer me colocar em maus lençóis aqui. Pastor aí me abençoando. Bem, então vou para a próxima pergunta. Um anônimo pergunta: assim que morremos, vamos para os braços do Pai ou ficaremos dormindo até que Jesus volte? E aí, será que quando você morrer, você vai tirar aquela soneca, gospel, por longo tempo? Que vontade de dormir você tem, irmão? Pelo amor de Deus. Isso é coisa de quem gosta de dormir pra caramba. Tem gente que gosta de dormir e fala, bem que poderia ser, né, Carlos? Será? Bem, vamos tentar entender. A pergunta do anônimo, então, é essa. Assim que morremos, vamos para os braços do Pai ou ficaremos dormindo até que Jesus volte? Olha, se eu perguntar pra você, responde aí pra mim. Você preferiria... E aí, agora a questão de nível de preferir. Você gostaria de ficar dormindo ou ir para os braços do Senhor Jesus? O que você prefere, hein? Fala aí pra mim. Bem, assim que morremos, então, vamos lá. Tentando responder essa pergunta, ao observar passagens como, por exemplo, as de 1 Tessalonicenses 4,13, vou resumir mais nessa, tem várias, né? Mas fala assim, Paulo falando: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes aqui, do sentido de não saber, de não conhecer. Não é ignorante no sentido de ser ríspido, não. Porque aqui no Brasil a gente usa a expressão ignorante quando a pessoa é mal educada, né? Essa pessoa é ignorante porque ela é mal educada. Não. Aqui ignorante é no sentido de não conhecer, certo? Irmãos, não queremos que sejam ignorantes, que não conheçam, que não tenham, que ignorem, que não tenham a ciência, quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. E aqui Paulo, fazendo claramente uma referência aos que morrem, e ele fala que esses que morrem, ele chama os que dormem. Quem morre, ele está colocando como a ideia dos que morrem. Essa e outras passagens, elas afirmam a morte como estado de sono. Está afirmando. A Bíblia está sendo clara aqui, correto? Existem grupos religiosos importantes no nosso meio evangélico, e aqui no Brasil inclusive, que interpretam essas afirmações de forma literal. Dormir, nesse caso, para esses grupos, é literalmente morrer. O Paulo falar que é dormir, literalmente para eles é dormir. Certo? Mas existem alguns pontos que mostram que essa ideia de dormir não significa literalmente sono da alma. Eu quero colocar aqui para você. Existem alguns pontos que... Porque fica muito difícil, primeiro ponto aqui, fica muito difícil você sustentar a ideia do sono da alma, né? Se você interpretar, por exemplo, para você tentar interpretar corretamente passagens como a do ladrão que estava na cruz. Lembra dessa passagem? Estava lá Jesus, 2 ladrões, de um lado outro de outro. Um provoca Jesus, falando que se ele é Deus mesmo, ele sai daquela situação e tira ele também. E o outro, ele fala assim, olha, você não vê, né, que nós merecemos, mas esse homem não merece. E aí ele vira para Jesus, e é um negócio assim de arrepiar. Tem um poeta e também cancioneiro cristão chamado Sérgio Lopes, que ele tem uma música belíssima sobre esse tema do ladrão na cruz. É uma das músicas que mais retratam o amor, né? Ele fala que então o ladrão olha para Jesus, que está todo arrebentado, todo ferido, sangrando e sangrará até a morte, naquela cruz, em um estado muito pior, provavelmente, do que os 2 ladrões. Um zomba como os outros e pede um milagre, porque tem gente que vai para Jesus só para pedir milagre, é impressionante, tá vendo? Jesus não tinha nem ressuscitado ainda.
E as pessoas já estavam nessa vibe de ir para Jesus só para pedir milagre. Impressionante. Irmãos, 21 séculos depois, e nós ainda estamos nessa imaturidade de ir para os pés de Jesus só para pedir milagre. Não conseguindo enxergar que Jesus ele é mais do que os milagres que ele pode dar. Que o maior milagre é o relacionamento com ele que me transforma e me faz de mim um homem e uma mulher, no caso você, uma mulher de Deus extraordinário em Cristo. Será que isso não está claro? É óbvio que ele faz milagres. Já fez muitos em minha vida. Já fez muitos em sua vida. Mas aí aquele ladrão olha para Jesus, com os olhos esbugalhados, inchados, sanguentado com aquela coroa de espinho sangrando. E ele vira para Jesus e fala: olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Sérgio Lopes coloca: teu olhar me fez estremecer ao ver que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor, pois ao meu lado tinha um rei morrendo por falar de amor. Jesus então, morrendo por falar de amor, e ele fala: a luz do teu olhar, senti o teu perdão, né? Lavaste com teu sangue o meu coração. Sei que esse amor não tem fim. Quando entrares no teu reino, lembras de mim. Olha que poesia linda, maravilhosa, belíssima do Sérgio Lopes. Eu amo essa canção, ela me emociona bastante, porque é isso, olhar para Jesus e ver. E aí, ele fala que Jesus fala isso está em Lucas também, né? Capítulo 23, versículo 43, que fala: respondeu Jesus, eu lhe garanto, hoje estarás comigo no paraíso. E aí, irmãos, a gente tem que tentar ser um pouco coerente, né? Estarás comigo no paraíso hoje, com certeza não é dormindo. Imagina Jesus e o ex-ladrão entrando no paraíso, dormindo os dois. Você consegue 2 camas entrando no paraíso. É complicado, né? Então, só por essa passagem já fica bastante complicado sustentar. É óbvio que esses grupos religiosos, eles tentam explicar, e eu estou respeitando os irmãos aqui, não estou falando que os irmãos são hereges, que não vão para o céu. Não é nada disso não, mas estamos tentando trabalhar com compreensões teológicas, que podem ter vários, porque os irmãos, vocês não aliviam, né? Vocês fazem umas perguntas maravilhosas e que exigem bastante de mim, né? E aí a gente fica tentando aqui, fico tentando eu responder, não sei se consigo. Muito bom, Deus abençoe, Lúcia. Então assim, bora lá. Continuando aqui a pergunta, e a pergunta para quem entrou agora é: assim que morremos, vamos para os braços do Pai ou ficaremos dormindo até que Jesus volte? Então, essa expressão fica muito complicada defender na passagem do ladrão que estava na cruz e que foi salvo, porque Jesus fala que eles entraram no mesmo dia no paraíso, não pode ser dormindo, né? E Norman Geisler, que é um dos autores que eu cito muito aqui nesse curso, que me mentoria o conhecimento que esse servo de Deus que já se foi tem, ele ainda explica, num livro chamado Em Resposta às Seitas, ele vai falar o seguinte: almas de crentes incrédulos estão conscientes no período entre morte e ressurreição. Ele afirma dessa forma: almas de crentes incrédulos estão conscientes no período entre morte e ressurreição. Portanto, ele vai afirmar que não estão dormindo. Aí ele vai citar dos muitos exemplos que ele cita, por exemplo, Lucas 16, 22 e 23, a parábola do rico e do Lázaro. Por mais que é uma parábola, Jesus não teria motivo para explicar uma parábola que não se baseasse na realidade teológica, inclusive. Porque, afinal de contas, ele está bebendo, ele sendo Deus, não usando o poder dele de Deus, mas bebendo do Pai, que é a teologia pura e verdadeira, que nenhum teólogo, nenhuma escola teológica consegue alcançar. É o conhecimento que Cristo tinha. Tanto que os rabinos daquele período falavam: meu, quem é esse que tem essa autoridade? Onde é que ele se formou? Né? Ele não fez as escolas rabínicas que nós fizemos. Como é que ele tem esse conhecimento? Porque ele bebia direto da fonte, que é o Pai Celestial. Né? E ele fala assim, ó, Lucas 16, 22 e 23, fala: chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, e aqui é uma expressão para lugar dos mortos, lugar intermediário, né? Onde estava sendo atormentado, e aqui é o lugar de sofrimento, ele olhou, o rico aqui, para cima e viu Abraão de longe. Então, o seio de Abraão simbolizando, portanto, o céu. A expressão seio de Abraão, na cabeça de um judeu, significava céu. Ok? E aí ele fala aqui, né? Ele fala assim: no Hades estava ele sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado.
certo? Então ambos se olham, e se você continua na passagem ali, eles estão conscientes. Eles falam, né, com Abraão. Eles estão conscientes, eles não estão lá de forma inconsciente. A paz do Senhor, Gogó. Gorete Rocha aí, Deus abençoe. Deixa eu ver aqui, ó. A Madalena colocou: acredito que vamos para os braços do Pai. Eu vou abraçá-lo e beijá-lo muito. Amém. Amém, irmã. Vamos para o seio de Abraão, em nome de Jesus. Sim, vamos para os braços do Pai. E será que nós vamos inconsciente? Segundo o Geiser, não. Segundo essa passagem de Jesus, nem Lázaro, que estava no céu, no lugar intermediário, que seria o céu, o lugar dos salvos, ele estava consciente. E também o rico estava consciente, ambos conscientes, irmãos. Outra passagem, Filipenses 1:23, Paulo diz categoricamente: estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. O que é muito melhor. Partir e estar com Cristo. Qual o sentido dele falar que ele vai partir e estar com Cristo se é para estar dormindo? Ele vai estar dormindo com Jesus? Sendo que o Senhor não dormita, os seus olhos não fecham, ele não cochila? Então, será que você vai partir para estar com Jesus para dormir? Talvez você possa até poetizar aqui e falar que sim, eu vou partir para dormir no colo do meu Senhor. Mas a passagem não está falando isso. Paulo não está falando disso. Paulo está falando categoricamente que ele vai estar com Cristo. E provavelmente consciente. Mas os versículos falam dormir, Carlos. Muito bem, é verdade. Mas os versículos falam dormir. E aí, o que é esse dormir? O Geisler vai entender que dormir é uma referência, portanto, ao corpo físico e não à alma. Porque o teu corpo fica aqui na terra, deitado, e ele vira pó. E, portanto, não tem mais atividade física. E você, até a ressurreição, você estará, o seu físico, que já se foi, ele estará como um sono até o momento da ressurreição. Ele vai estar como se estivesse dormindo, irmão. Entende? Então, eu não vejo dificuldade nenhuma para entender que provavelmente Paulo sim está falando do corpo físico e não da alma, porque a alma, que é a consciência, que envolve a sua vontade, que envolve a sua inteligência, que envolve a sua emoção, vai estar lá gozando da glória com o seu Deus. Aleluia. Né? Além disso, para fechar aqui, presta atenção, se sono da alma combina com essas passagens, só vou citar aqui o que o Geisler cita sem citar, ler os versículos. Mas Enoque foi tomado para estar com Deus, né? Então Enoque sai daqui e vai para lá. Foi dormir? Não, foi consciente. Foi estar com Deus consciente. Davi falou da alegria na presença de Deus após a morte. Está lá em Salmos 16, 10 e 11. Pode pegar lá a tua Bíblia e ler. A paz, Luiz Cláudio. Deus abençoe, meu irmão. Ó, a Luciana aí arrebentando, hein, Lu? Aí sim, só citando os irmãos aí. Missionária Luciana, Deus abençoe. Elias foi arrebatado ao céu. Elias foi dormindo na carruagem, com os cavalos lá de fogo? Ele foi dormindo, tirando um ronco? Hein? Eu acho que não, né? Paulo disse que quando deixarmos este corpo, habitaremos com o Senhor. Se vamos habitar com o Senhor, não há necessidade de estar dormindo. Por que Deus ia querer ficar com a gente dormindo? E as almas dos martirizados durante a tribulação estavam conscientes no céu, orando a Deus. Está lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 9. E aí vai, meus amados, muitos outros versículos para nós percebermos que, olha, claro que respeitando a opinião dos irmãos que entendem que é o sono da alma. Os irmãos não estão pecando por isso não, tá? Mas eu acredito que a forma mais correta de compreender essas e outras passagens é entendendo que quando eu e você sairmos daqui, porque a nossa esperança não está só nessa terra, nós vamos para a glória estar com o Senhor. Lá você não vai ter coronavírus, não vai ter desemprego, não vai ter boleto das Casas Bahia, não vai ter conta de luz aumentando, aquelas cores miseráveis lá que ficam aumentando toda hora, que em São Paulo, não sei nos outros estados, não sei como é que é em Pernambuco aí, Cocô. Mas aqui a coisa é feia. Não tem a conta de água que veio na casa de uns irmãos esses dias, R$400, o pobre dos irmãos vai pagar os R$400. Não vai ter nesses tormentos não, irmãos. Não vai ter briga de família, não vai ter nada disso. Deus enxugará toda lágrima dos meus olhos, dos seus olhos, e nós estaremos com Cristo para sempre, para a glória do Deus Pai. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Vamos partir para a próxima pergunta, então, que está na metade da aula aqui já, ok? Para a próxima pergunta,
Deixa eu pular aqui. Vamos para perguntas sobre supostas contradições. Hoje tem um anônimo que mandou aqui, ó, Romanos capítulo 8, versículo 26, é a base, e ele fala assim, o nosso mediador é Cristo ou Espírito Santo? Qual é o problema? Tenta... Amém, Lu. Tamo junto mesmo, hein, Lu? Deus abençoe. Ó, Zé Delgado, amado irmão, do curso médio de Ponte Rasa, Deus abençoe. Glória a Deus. Muito obrigado por acompanhar aí, irmão. Ó, então, o nosso mediador é... Deixa eu tirar meu fone da frente aqui. Nosso mediador é Cristo ou Espírito Santo? Por que essa pergunta? Porque lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 fala, vemos, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ok? Há um só mediador. Cristo Jesus, homem. Mas em Romanos capítulo 8, versículo 26, fala o seguinte, da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Maravilhoso. Só qual é o problema? Como pode então ser Cristo o mediador se o Espírito Santo também intercede entre nós e Deus? Então, como é que é isso? Quem é o mediador? Cristo ou o Espírito Santo? Isso é uma contradição? Seria isso uma contradição? Bem, a resposta ela vai seguir, parafraseando aqui o Amangás novamente, vai seguir da seguinte forma. Primeiro, Cristo ele é o único mediador, fique bem claro. O Espírito Santo é intercessor. Sabe, eles estão fazendo uma função que parece a mesma, mas não é. E como é que a gente entende isso? A gente entende isso com uma compreensão um pouquinho mais profunda. Um pouco mais profunda. A Gogó falou aqui, só fazer uma pausa. Tá complicado como em todo o estado, irmão. Deus no comando sempre. Amém, mano. Deus no comando, amados, apesar da situação do país, Deus, ele vai nos ajudar. Eu creio, ele tem nos ajudado. Até aqui, tem nos sustentado o Senhor, e ele vai, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir até o seu dia. Amém? Então, creia nisso. Palavra aí de salvação para você. Amém? Voltando aqui. Então, quem é que é o mediador? Cristo ou Espírito Santo? Mais uma vez, Cristo é o único mediador. O Espírito Santo é o nosso intercessor. Cristo também intercede por nós, mas o Espírito Santo é um dos intercessores. Bora lá? Foi Cristo e somente Ele, a Bíblia é muito categórica, que morreu por nossos pecados. Né? Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 fala, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Por meio do Filho, Jesus é o mediador. O que é o mediador? É quem está entre eu e você. Por exemplo, neste momento, quem é o mediador dessa aula? O aparelho celular, o aplicativo, Facebook, ele é o mediador entre eu e você. Minha irmã Gorete está lá em Pernambuco, está lá em Recife. E ela está acompanhando essa aula ao vivo, por conta da mediação do aparelho, dos nossos aparelhos, e do aplicativo, que é o Facebook, que é a rede social. Jesus, claro, fez algo muito maior. Ele faz a mediação entre nós e Deus, entre Deus e nós, levando-nos até Deus, trazendo Deus até nós. Então, dessa forma, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, fala que nós podemos o quê? Nos reconciliar. Agora eu e você podemos não ter uma religião como as milhares e milhares e milhares de religiões que existem, mas nós podemos ter um relacionamento com Deus. Nós podemos ter um relacionamento de amizade, de paternidade e afiliação. Nós como filhos, Ele como Pai, por Deus, porque está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, que diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Deus confiou para mim e para você, Ele me reconciliou e ainda faz com que eu e você sejamos uma espécie de meio ou canal de bênção para reconciliar tantas outras pessoas. Que coisa maravilhosa, não é verdade? E o Espírito Santo, Carlos?
Isso tudo através de Jesus. E o Espírito Santo? O Espírito Santo não morreu por os nossos pecados. Ele ora ao Pai em nosso favor. O Espírito Santo ele faz essa função com base na obra redentora de Cristo. Pela obra de Cristo, ele envia o Espírito para nós. E o Espírito está intercedendo com gemidos inexprimíveis, como diz Romanos. Então, dessa forma, a obra de Cristo, né, ela é feita em nós, através da intercessão do Espírito, através da mediação do Senhor. O Espírito que em nós habita intercede por nós ao Pai, baseados na obra mediadora do Filho. Basicamente, essa. Então, resumindo aqui a resposta, nosso mediador é Cristo ou o Espírito Santo? Nosso mediador único é Jesus. Aliás, com todo respeito também aos cristãos católicos, mas é importante que os católicos também compreendam isso, que não há intercessão. Fala Wesley, Deus abençoe meu querido, mais um adolescente aí conosco. Não há intercessão, né? Não há mediação se fora de Cristo. Então, por mais que se ame Maria, e eu amo a Maria, mãe de Cristo Jesus, né? Mãe do homem Jesus, como uma grande mulher de Deus que foi, e honro o que ela foi e o exemplo que ela deixa para mim, para todas as mulheres e para todos os homens também. Exemplo de fé para todos os homens, exemplo de ação, de submissão, de esposa, de fiel, mulher fiel de Deus. Mas em nenhum momento ela se colocou no lugar de Cristo, afirmando de qualquer forma que ela iria fazer uma ponte entre Cristo e nós, ou entre Deus e nós. Isso é fruto de uma tradição antiga que foi abraçada pela igreja quando ela abraçou o Império Romano, né? E surgiu como igreja universal, igreja católica, portanto, que é o significado de católica universal, e ela acabou adotando essa prática que só na Reforma ela foi rompida com essa ideia. Quer dizer, não foi logo no começo, foi aos poucos que eles foram adotando. Mas de qualquer forma, queridos, né, nem Maria, nem João, nem Pedro, nem eu, nem você, ninguém é o mediador fora Cristo. Cristo é um só mediador entre Deus e o homem. Amém? E o Espírito Santo, ele está aqui. Jesus intercede, vive por interceder por nós lá no céu, na glória. E o Espírito Santo está aqui, nesse exato momento, orando pela sua vida, naquilo que você não consegue orar, naquilo que você não consegue expressar em palavras, porque a dor não deixa, ou porque te falta capacidade para pedir o que você tanto precisa, porque nem mesmo você sabe. Mas Ele sabe, e Ele está orando por você nesse exato momento. Amém? Creia nisso. Bem, dúvidas sobre versículos e passagens de difícil compreensão e interpretação. E aqui eu vou responder uma pergunta, deixa eu ver se é essa agora, da minha querida, saudosa irmã Maria Madalena. Amém? Nossa irmã Maria Madalena de Guarulhos pergunta o seguinte, perguntinha ácida, hein, Madá? Pergunta fácil não. Pergunta o seguinte, no livro de 1 Samuel, capítulo 28, quem foi que veio falar com Saul? Foi Samuel mesmo? Se não, por que falou a verdade se o diabo é mentiroso? Esse capítulo me deixa atrapalhado. Eu estou lendo como ela colocou, acho legal. Para nós cristãos é proibido consultar médios, até porque não acreditamos. Eu já leio novamente a pergunta, achei bem interessante a forma como ela colocou. Qual é o contexto? O contexto é que Saul, o primeiro rei de Israel. Israel entra na terra prometida depois de ser livre por Moisés, correto? Beleza? Tá tranquilo? Tá acompanhando? Se não entender, pergunte. Faça seus comentários aqui também. Abençoe a aula com seus comentários. Se tiver dúvida, pergunte aqui, tá? Se não tiver dúvida, abençoe com seus comentários. Fale algo para abençoar aí. Complemente uma resposta minha, que você também é usado pelo Espírito Santo nessa aula. Amém? Voltando aqui. Então, o povo entra na Terra Prometida, eles passam por cerca de 400 anos ali no período chamado período de juízes. Eles têm líderes, eles não têm reis. Todos os povos, ou quase todos os povos ao redor, todos os povos fortes ao redor, têm rei. O povo de Israel só observa. E um belo dia eles querem rei. Por que querem rei? Porque o povo ao redor tem, eles também querem. Deus dá um rei. Embora Deus queria que eles olhassem para ele como o único rei, certo? Mas eles queriam um rei humano. E Deus dá Saul.
que começa muito bem, obrigado, mas lá pelas tantas, o seu coração que era tão abençoado desvia-se do Senhor. Saul era um homem incrível, inicialmente, um homem temente a Deus, o ungido do Senhor, mas ele vai e se desvia da vontade de Deus. Quando ele se desvia da vontade de Deus, Deus não mais responde às orações dele. Deus não fala por meio de profeta, Deus não fala por meio de trechos que pudessem estar escritos, Deus não fala por meio de tradição, Deus não fala por meio de sonho, Deus não fala por meio de Urim e Tumim, que era uma espécie de eles lançavam sortes, Deus não fala de jeito nenhum com eles, certo? E Saul fica desesperado porque ele tem guerra e ele precisa saber o que Deus orienta ele. E ele vai procurar uma médium, que naquele período é chamada de pitonisa. Uma pitonisa de um local um pouco mais afastado de Israel, né, cidade de Endor. Ele vai lá e ele procura essa pitonisa. Daí surge a pergunta da Madalena, porque quando ele procura a pitonisa, ela fala meio que ela revela quem ele é e vai trazendo algumas coisas ali inicialmente, né, para Saul. A questão é, então voltando à pergunta aqui, no livro de 1 Samuel, capítulo 28, quem foi que veio falar com Saul? Foi Samuel mesmo? Se não foi Samuel, por que falou a verdade? Se o diabo é mentiroso. Esse capítulo me deixa atrapalhada. Para nós cristãos é proibido consultar médios, até porque não acreditamos. Bora lá. Resposta. É uma passagem que tem sido citada com uma frequência muito grande e é tida pelos espiritualistas, todos os grupos espiritualistas, né? Principalmente aqueles que são espiritualistas do livro, por exemplo, kardecistas e umbandistas que utilizam os livros de Kardec e a Bíblia. Eles citam essa passagem como uma espécie de sessão espírita ou de uma prova bíblica da mediunidade. Eles citam isso. E aí, como é que você responde isso como crente? Os caras chegam pra você e falam, com todo amor do mundo, que essas pessoas são amáveis, pensa num povo amável, são os espiritualistas. Se você não sabe o que eu tô falando, porque você não conhece nenhum espiritualista. Se você conhece alguém da Umbanda, do Candomblé, do kardecismo e das que são variáveis, como Legião da Boa Vontade, e aí vai, essas casas de oração espiritualistas, esse povo é piedoso, viu? Esse povo no sentido de eles têm uma fé da forma deles e eles têm um cuidado, um respeito, um carinho muito grande, inclusive pelos cristãos, né? Boa parte deles, tem aqueles que odeiam e tudo mais, mas boa parte deles tem essa compreensão. Então, o que a gente colocou aqui? Eita, Maria Madalena arretada. Ela é arretada mesmo, né? Fogo puro. E aí, vamos lá, continuando aqui. Como é que a gente responde isso, então? A chave para essa resposta está nos próprios versículos que citam a situação. Vou ler aqui, ó. O 1 Samuel, capítulo 28, versículo 13 e 14. Repare. E o rei disse, não temas, que é que vês? Então a mulher disse, quando ela descobre que é Saul, né? Ela disse, vejo deuses que sobem da terra. Já começa por aí, sobem, né? Deuses que sobem da terra. Sobem da terra, vem de baixo. A referência para inferno no antigo Israel é embaixo. Então os deuses que sobem já está estranho. Quando era deuses, eles vinham. Para os gregos, os deuses vinham do Olimpo, eles desciam uma montanha, certo? Para os babilônios. Aí vem a mulher e fala que está vendo os deuses subirem. Já tem negócio estranho aí. E lhe disse, como é sua figura? Saul pergunta, como é que ele é? E ela disse, vem subindo um homem ancião, um homem velho, e está envolto numa capa. Olha só o que o versículo fala. Entendendo Saul que era Samuel. Irmãos, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Saul entende, olha só, então é revelador esse versículo 14, essa expressão, entendendo Saul que era Samuel. Portanto, como inúmeros versículos na Bíblia mostram que não é possível a comunicação com os mortos. Tem vários versículos. Uma vez que o ser humano só pode morrer uma vez, como diz Hebreus 9:25. E também não pode se comunicar com os mortos, pois eles não sabem o que se passa por aqui, como diz Eclesiastes capítulo 9, versículo 4 e 5. Saul não viu, portanto, Samuel. A médium viu alguma coisa, alguém, que também, vamos pensar aqui, não sabemos se ela viu mesmo. E se ela era uma charlatã? Ela poderia ser uma charlatã.
uma profissional que sabe adivinhar coisas aí, né? Vamos lá, voltando aqui. Não sabemos se ela viu mesmo. E se viu um ser maligno e enganador, que por sua vez enganou Saul. Porque esse ser engana Saul, irmãos. Sobre o fato do diabo, então assim, respondendo a primeira parte da pergunta, era Saul? Era Samuel? Não era Samuel, que fique claro. Muito bem, porque a Bíblia proíbe, fala que não tem como os mortos se comunicarem e também Deus abomina, irmãos. Deus abomina a consulta aos mortos, né? Olha, se tiver alguém de inclinação espiritualista assistindo a aula, não é ofensa, é teologia. E aí não é para te ofender, não é para ofender tua religião, mas assim, se eu e você estamos comentando sobre a mesma Bíblia, por exemplo, Allan Kardec, eu sou um estudioso de outras religiões, eu estudo o espiritualismo nas suas várias vertentes, estudo inclusive o kardecismo. E eu tenho os livros de Kardec. E lá no livro, Kardec escreveu um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Irmãos, peraí, se Kardec vai à minha Bíblia e ele vai e fala coisas da palavra de Deus que contrariam quase 2000 anos, que ele escreveu isso no século XIX, quase 2000 anos de cristianismo, ele tem que ser questionado. Ninguém está querendo desrespeitar o Kardec, aqui ele tem que ser questionado, porque se ele fala, olha, faz 2000 anos que acredita-se dessa forma e não tem motivo para acreditar diferente. Vem ele fala, não, a Bíblia está falando diferente aqui, ó, olha só. Então ele tem que ser questionado. Da mesma forma. Então, não é uma sessão espírita, não era não, era o próprio chifrudo. Nesse caso aqui não tem pra onde correr. Ou a mulher estava enganando, ou era um espírito maligno. Gente morta não era, porque gente morta não volta. Tá bom? Se tu que é crente aí ainda tinha essas dúvidas, será que volta? Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Eu te amo em Cristo Jesus, mas não sou eu e nem você que determina a verdade. Quem determina a verdade é a palavra de Deus, beleza? Ok? Quem acompanhar minhas aulas já vai entendendo isso. Que não é a minha opinião, nem a sua. É a palavra de Deus e ponto. E a palavra de Deus condena, consulta aos mortos. Deuteronômio amaldiçoa. Deus fala para eliminar no Antigo Testamento. Não hoje, tá? Esse bando de crente doido aí que tá quebrando terreiro de umbanda. Isso aí é loucura. É gente... Não é isso. Tem que pregar o evangelho. Falar a verdade em amor. E demonstrar o amor em palavras e atos. E não sair quebrando a religião dos outros, porque nós não somos judeus, nós não estamos no Antigo Israel, nós não estamos no Antigo Testamento. Ok? Pastor Cláudio entrou aí. Pastor, daqui a pouco eu respondo a sua pergunta. Ou tento pelo menos, tá? Que pergunta difícil, hein, pastor? Glória a Deus pela sua vida. Ok? Então, continuando aqui pra gente partir para um final. Afinal, o maior... Então, assim, não era Samuel. Sobre o fato de o diabo ser mentiroso, porque é o pai da mentira, isso não quer dizer que ele mente o tempo todo. E eu não estou defendendo o diabo não, tá? Calma aí. O que é isso, cara? Sou advogado do diabo? Não, calma. Não estou defendendo o diabo não. Né? Deixa ele com Deus. Não fico nem amaldiçoando ele, perder tempo amaldiçoando o diabo, nem também vou ficar defendendo, jamais, né? Mas, quem disse que o diabo fica mentindo o tempo todo? Parece meio estranha essa fala? Porque ele é o pai da mentira, certo? O maior propósito dele, dependendo do caso, meu querido, pode não ser mentir. O maior propósito dele, por exemplo, pode ser enganar. E isso, ele pode enganar, inclusive, usando a verdade. Porque quando você vai à verdade, para a palavra de Deus, e você não decodifica de forma correta, você está enganado. Vou dar um exemplo que eu dou nas minhas aulas de teologia normalmente. Márcio, Deus abençoe, Márcio. Dona Rita, colocou aí um postzinho bonitinho. Deus abençoe, minha querida. Veja, quando em aulas de teologia eu cito sempre esse exemplo de má interpretação da Bíblia e como as pessoas podem ser enganadas pelo diabo interpretando de forma errada a Bíblia. A Bíblia não é o teu serviçal, ela é o teu juiz. Tá bom? Entende isso? A Bíblia não é o teu serviçal, ela é o teu juiz. Ela não está lá para você justificar os teus pecados, erros ou achismos. Ela está para te orientar, porque ela vai te julgar um dia. Jesus fala, não sou eu que vos julgo. A palavra que eu vos tenho dito, essa é que vai julgar. E a palavra que Jesus disse virou palavra escrita. Palavra revelada, lembrada pelo Espírito Santo na vida dos apóstolos. E eles escreveram. E chegou aqui 2000 anos depois, abençoando a minha vida, curando a sua vida. Em nome de Jesus. E essa palavra não pode ser distorcida. Então tem que entender. Então, o maior propósito do diabo pode ser enganar. Lembre-se, irmãos, né? Basta citar aqui
Quando olhamos a tentação de Jesus, ali o diabo ele cita trechos verdadeiros das Escrituras, mas de aplicação errada, buscando enganar o nosso Senhor. Mas graças a Deus, e óbvio, Jesus não cai. Jesus supera com a interpretação correta das Escrituras. Paulo também expulsou um espírito de adivinhação, portanto um demônio, de uma moça, está lá em Atos, que ficava declarando que ele era homem de Deus. Oxe, mas Paulo não era homem de Deus? Paz, Caleb, paz de Deus, meu querido. Paz, Caleb França, Deus abençoe a sua vida. Né? Caleb Aldilson aí, conosco. Então, Deus, de fato, Ele quer que eu e você interpretemos a palavra da forma correta e não da nossa maneira. Portanto, o diabo, ele, complementando aqui a pergunta da irmã, como é que o diabo, né, se não foi o diabo, por que ele falou a verdade se o diabo é mentiroso? Ele é mentiroso, mas com propósitos enganatórios, ele pode falar a verdade para te conduzir à mentira. A verdade sem a direção do Espírito Santo e descontextualizada com a palavra como um todo, essa verdade ela pode ser um instrumento de engano, certo? Por exemplo, você lê nos Salmos, Deus não existe. Você lê um versículo isolado, acho que é Salmo 14, Deus não existe. E se você ler só esse versículo, você fala, nossa, a Bíblia falando que Deus não existe. Só que no versículo seguinte fala, disse o tolo em seu coração. Ou seja, leituras apressadas das Escrituras fazem-nos ter posicionamentos radicais e errados normalmente. Texto fora de contexto é um pretexto para a heresia. Vou repetir. Texto fora de contexto, pega um pedaço da Bíblia, fujo, é pretexto para heresia, para desvio, para erro, para engano. Cuidado, porque quem faz isso é o diabo. E ele está tentando o tempo todo me perturbar e te perturbar dessa maneira. Né? E para finalizar, Madalena, aqui a sua pergunta, o médium, né, a médium, a pitonisa, ela fala algumas verdades da vida presente, olha que interessante, de Saul, mas erra sobre o futuro dele. Porque a Bíblia Apologética de Estudo ela cita o seguinte, o resultado dessa consulta de Saul foi trágica. Porque, de acordo com Deuteronômio 18, 20 a 22, as profecias devem ser julgadas. Então a mulher fez profecias. E essas do falso Samuel não resistiram ao exame. Por quê? São ambíguas, então pode acontecer, pode não acontecer. Olha, sobe um ancião. Ué, só porque é velho é Samuel? Quantos anciãos não tinha Israel? São imprecisas, são infundadas. Veja bem, Saul não foi entregue nas mãos dos filisteus, como ela falou. Ele se matou. Indo parar nas mãos dos de Jabes de Gileade, não dos filisteus, como ela disse. Eles não morreram todos os filhos de Saul também, né? Como ela havia profetizado. Pelo menos 3 ficaram vivos, que foi o Is-Bosete, o Armone e o Mefibosete. Esses 3 ficaram vivos. Davi, inclusive, honra algum deles. Paz, Danilo, Deus abençoe, meu irmão, boa noite. E apenas outros 3 morreram. Então as Escrituras declaram que as palavras de Samuel, por exemplo, se você olha para Samuel, Samuel nunca deu uma profecia errada, nunca entregou uma profecia errada. Sabe por quê? Porque o profeta, sob pena da lei, se um profeta no Antigo Testamento, ele profetizasse de forma enganosa, ele era apedrejado, ele morria. Porque era mentira, era falso testemunho. Falso testemunho. Caleb e Adilson de França, quando será a próxima aula? Quarta-feira que vem, meu irmão. Mas amanhã nós teremos uma live aqui. Muito interessante também, com uns temas muito interessantes, tá? Deus abençoe. Eu sou arretado, Maria Madalena. Eu sou arretado, sou baiano, rapaz. Deus abençoe. Ok? Finalizou aqui essa pergunta. Irmãos, vou responder a pergunta do pastor Cláudio, ou pelo menos tentar, que talvez tenha sido o principal motivo para alguns de vocês estarem aí na live de hoje. Irmãos, participem das aulas de teologia da nossa escola bíblica online. Olha que bênção. Tá ruim para você? Tá ruim discutir?
Tá ruim a gente fazer esse momento aqui? Está ruim? Se não está, não falte, sabe? Coloca lá na sua agenda, pede, conversa com as pessoas que de repente, né, conversei com uma irmã abençoada, falou, olha, o pessoal tem vindo nesse horário, mas eu vou tentar entrar e a irmã tá aqui conosco agora. Olha, então assim, tenta organizar mesmo, fala para as pessoas, olha, você quer ficar aqui em casa, fica aqui comigo, mas vamos assistir a live junto, porque é bênção, irmãos, como a igreja precisa estudar. É um apelo de um professor aqui, tá? Professores são seres carentes, então, olha, estude. E não é carente para você me ouvir, não é para você estar nas lives, não é só a minha não. Tem outras aí de outras igrejas. Vai lá, que é bênção. Olha lá, a Lúcia falou, tá muito bom. Tá bom mesmo, tá bom para mim, inclusive. Não é porque eu tô dando aula, não. É porque nós estamos interagindo. Vocês fazem as perguntas, eu tento responder, vocês respondem também. E nós ficamos nessa comunhão tão abençoada, tão gostosa, né? Eu amo a palavra de Deus, irmãos. E o conhecimento da palavra de Deus é algo, sabe? A palavra do Senhor, elas são como mel. Elas são como mel. Eu sinto como se elas fossem mel mesmo. Certo? Tentando responder aqui, cadê? Pastor Cláudio, deixa eu tentar achar aqui a sua pergunta. Pastor Cláudio de Guarulhos pergunta o seguinte, bam, 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 bam. Então, pergunta aí da noite. Foi Deus que trouxe o coronavírus? Qual é a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Foi Deus que trouxe o coronavírus? Qual é a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Bem, isso o pastor Cláudio, ele acabou nos trazendo essa ideia, né, de discutir essa pergunta. Por quê? Nós estamos lendo um livro do John Piper. O John Piper, ele é um dos grandes pregadores da atualidade. Ele é norte-americano, ele é um pastor já um pouco avançado em idade e ele é uma bênção, irmãos. Ele é tremendo, ele é tremendo. Ele colocou aqui, o pastor colocou o link, deixa eu ver. Ver mais, dá uma olhada aqui. Aula completa no YouTube amanhã. Ah, tá. O pastor está colocando aqui a inscrição. Pastor, depois, se eu tiver como colocar o link do livro aqui, é legal. E o John Piper, ele escreveu um livro, só que o John Piper, ele tem uma linha teológica. Irmão, tenta entender. Por favor, não sai daí não. Fica aí. Porque de todas, essa eu acho que é a pergunta da noite. Eu acho que essa é a pergunta da noite. E ela não é tão simples de entender. Se eu conseguir fazer todos os irmãos aqui entenderem, vai ser uma bênção tremenda. Tomara a Deus. Ora aí. Deus me ajude. Voltando, pergunta foi Deus que trouxe o coronavírus? Qual é a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Vou ler o trecho do livro de John Piper. O John Piper, ele tem uma orientação reformada. O que significa isso? A orientação reformada, teológica, significa alguém que lê as coisas de Deus com uma compreensão de teologia calvinista, que é uma linha de teologia. Ah, Carlos, eu não sei muito disso não. Exato, e é por isso que você está aqui junto comigo, para nós juntos aprendermos, ok? Então não foge, fica aí. Aí o John Piper fala o seguinte, vê se você concorda com ele. Ele é uma bênção, tá? Eu gosto muito dele, o pastor Cláudio também gosta. Só que ele tem essa linha aí. Portanto, o coronavírus enviado por Deus, essa não é uma época para visões sentimentalistas de Deus. É uma época agridoce. E Deus a ordenou. Deus governa sobre ela, ele trará ao fim, nenhuma parte está fora do seu domínio. Vida e morte estão em suas mãos. Vida e morte estão em suas mãos. Então, assim, o John Piper parece falar para nós que, assim, primeira coisa, ele coloca que Deus trouxe o coronavírus. O coronavírus foi provocado por Deus. Essa é bem típico da visão mais calvinista. E ele fala que você não vai gostar de ouvir isso, provavelmente. E ele vai falar, mas não é época para sentimentos. O teu sentimento, você não pode colocar o teu sentimento para analisar a verdade. Verdade está acima de sentimento. A verdade, ela vem e dói. Não é porque a verdade dói que você não vai falar sobre ela. Porque senão você vai viver no engano. Essa é a compreensão Parece que o Piper está querendo passar isso. E ele fala, essa época agridoce está falando assim, que é uma época que enquanto Deus está cuidando, Deus está enviando coisas salgadas. Deus está enviando sal e está enviando açúcar. Deus ordenou. E aí aquela ideia calvinista de que Deus, né, determina por decretos todas as coisas.
Tudo, absolutamente tudo. Do seu pensamento, às suas ações, a todas as ações, tudo está estritamente comandado e provocado por Deus. Essa é a visão, certo? Porque nenhuma parte está fora do domínio. Isso é domínio para eles. Minha tentativa de resposta é a seguinte. Bora lá. Essas perguntas elas expressam duas visões de duas teologias sobre o mesmo tema. De forma simples, ou tentando ser simples pelo menos, respondo a primeira pergunta, que foi se Deus trouxe coronavírus da seguinte forma. Se você acreditar, aí eu quero fazer uma sondagem com você. Quer dizer, você faz a sondagem com você, né? Se você acreditar que Deus ele trouxe o coronavírus, que Deus está provocando o coronavírus, você tem uma inclinação mais calvinista nesse aspecto. Por quê? Você acredita que Deus, em sua soberana vontade, trouxe o coronavírus para glorificar o seu nome. Essa é uma visão mais calvinista. Nesse aspecto, você se aproxima mais disso. O problema dessa visão é que parece que, nesse caso, sendo o coronavírus um mal reconhecido, alguém tem dúvida que é um mal? Deus seria causador desse mal. Então Deus estaria causando o mal. Ok? E isso, não que Deus ele não possa, mas parece que dentro da teologia mais voltada para a graça, nós temos dificuldade. No Antigo Testamento será mais fácil de entender. Era inimigo de Israel, Deus ordenou, eles ficaram num caminho, Deus ordenava mesmo eliminar, era assim. Certo? Porque ele tinha que estabelecer o povo dele e não tinha outra. Trocar ideia, evangelizar, não tinha isso. Não tinha evangelização. Hoje não. Mas os irmãos calvinistas entendem dessa forma. Se você acreditar, por outro lado, que Deus, em sua soberana vontade, não tem vontade de causar o mal, mas permite esse mal como resultado do pecado gerado a partir da liberdade que ele voluntariamente quis dar ao ser humano, então você tem uma inclinação mais arminiana, que seria, nesse aspecto, o outro lado do calvinismo. Então tem duas teologias, calvinista, tá entendendo aí? E arminiana. Um irmão chamado, um grande teólogo chamado João Calvino, e outro grande teólogo chamado Jacobus Arminius, e eles trouxeram duas ideias sobre essa ideia de soberania de Deus e responsabilidade humana. Então essa é a primeira parte da resposta. Né? Existem trechos das Escrituras que podem apoiar as duas visões. E aqui numa aula, irmãos, diferente de uma pregação, que a gente manda ver e com convicção, assim, é isso, e Deus está ministrando, porque a gente ali não está doutrinando você, mas está... Numa aula, eu tenho que pôr os pontos para você pensar, certo? E existem irmãos abençoadíssimos, como o John Piper, de um lado, e irmãos abençoadíssimos, como o Carlos Augusto Vailat, aqui no Brasil, um teólogo que é arminiano, excepcional, que é uma bênção também. Então tem bênção dos dois lados, qual é que tá certo? Então, né? Mas bora lá, continuando aqui pra gente tentar chegar mais ou menos no denominador comum. Para voltar na questão, depois eu volto na questão do coronavírus. Vamos tentar responder então a segunda parte da pergunta. Qual é a relação entre soberania de Deus e a responsabilidade humana? Vamos entender o que é esse negócio de soberania de Deus? O que é soberania de Deus, Carlos? Me ajuda a entender esse troço aí. Tá, soberania de Deus. Segundo o teólogo reformado, eu vou usar um teólogo, teólogos dos dois lados, tá? Chamado Millard Erickson, que é um excelente teólogo. Ele fala de forma muito simples. Ele fala que soberania é o governo de Deus e sua autoridade sobre todas as coisas. Soberania é o governo de Deus e a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Simples, né? O governo e a autoridade sobre tudo. Deus governa, Deus tem autoridade sobre tudo. Um outro autor, que é o Norman Geisler, que ele se dizia calvinista, mas ele estava mais para um cara moderado, ele não era tão calvinista assim, ele falava o seguinte, que a soberania de Deus se baseia em outros dos seus atributos, outras características. Essa tal soberania, esse governo de Deus, ela está baseada nas características de Deus, principalmente a onipotência, porque Deus pode todas as coisas, a onibenevolência, porque Deus é totalmente bondade, a onisciência, porque Deus sabe todas as coisas, e a onissapiência, porque Deus consegue prever todas as coisas, certo? Considerando que Deus ele é todo poderoso, que Deus ele é todo bom, que Deus ele é todo conhecedor, que Deus é todo sábio, ele sabe a melhor coisa a fazer e tem o poder para fazer.
Além disso, visto que Deus é antes de todas as coisas, Deus é antes de todas as coisas, Deus criou todas as coisas, Deus sustenta todas as coisas, Deus está acima de todas as coisas, Deus possui todas as coisas, Ele é soberano, legítimo de todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória, a soberania de Deus, ela é real. Norman Geisler vai defender isso. Só que ele cita alguns pontos importantes aqui. Por exemplo, a bondade de Deus, isso tudo. E aí é que a gente tem que tentar pensar. O novo dicionário de teologia do Sinclair e Ferguson fala o seguinte: como ele e o Pai são, falando de Jesus, né? Como ele e o Pai, Jesus e o Pai, são mesmo um em substância, não pode haver na soberania de Deus o que quer que seja diferente de Cristo. A soberania de Cristo, de Deus, está de acordo com Cristo, porque Cristo está de acordo com Deus. Portanto, a soberania de Deus é santa, a soberania de Deus é poderosa, é graciosa, é amorosa, é misericordiosa. Pré-ordenação, eleição, governo, reprovação, juízo, tudo deve ser de acordo com o modo como Deus se definiu em Cristo. Então, irmãos, aí é legal porque, independente do ponto, você consegue entender que Deus, Ele é tão soberano, e na soberania dele é uma soberania cheia de misericórdia. Deus não iria provocar nada que fosse um mal em si. Porque tem coisas que para Deus parecem mal. Ou tem coisas que para nós parecem mal, mas para Deus é algo bom. Vou dar um exemplo. Jesus falou: olha, fiquem em Jerusalém para os apóstolos, até que do alto sejais revestidos de poder. E vão, né? E sejam minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, em toda a Judéia, até os confins da terra. O que os discípulos fazem? São cheios do Espírito Santo. 50 dias depois, no dia do Pentecostes, vem o Espírito sobre eles, pregam, 3.000 se convertem, depois 5.000 se convertem, depois mais 3.000 se convertem, tem 8.000 crentes ali em Jerusalém, muitos morando em outros locais, depois vão indo para os seus locais, e eles ficam ali, felizes da vida, e não pregam para quem não é judeu, e os gentios morrendo indo para o inferno. O que Deus ele permite? O que Deus ele faz? Deus permite a perseguição. Vê, os judeus perseguem e mata Estevão é morto, e aí o povo se espalha para Samaria, para toda a Judéia, confins da terra. Você entendeu? Então tem coisa, aquilo era mal para os irmãos que estavam passando por aquilo, era péssimo. Mas era uma necessidade para que o evangelho progredisse. Porque o plano de Deus não era para que aqueles crentes ficassem felizinhos e cheios de abundânciazinha na vida deles, parados ali. Crentes prósperos e ovelhas gordas, não tosquiadas, que não servem a ninguém. Não, isso não serve. Eles tinham que servir. Eles tinham que se mexer. Eles tinham que fazer a obra. E a forma de fazer isso foi através da perseguição. Você entende? Então, o autor do dicionário ainda fala assim: biblicamente, então 3 coisas estão dentro da soberania. Domínio, todas as coisas são de Deus. Autoridade, Deus tem o direito absoluto de impor a sua vontade sobre todas as coisas e suas criaturas. Deus tem o direito absoluto. O que Deus fizer, Ele não precisa da minha concordância e da sua concordância. Isso é soberania. Por exemplo, tenho aqui esse fone de ouvido. Eu sou soberano sobre ele. Se eu achar que eu tenho que estourar esse fone, o fone é meu. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Só que Deus, e aí é que está a questão, Ele não vai tratar você como eu, no momento ensandecido, trataria o fone de ouvido. Porque eu e você não somos fones de ouvido para Ele. Nós somos filhos. E os que não são filhos são a criação amada dEle. Então o amor de Deus está prevalecendo o tempo todo. E a soberania é uma soberania com amor. Não sei se você está conseguindo entender, irmãos. Dando a pausa na soberania e a responsabilidade do homem. Como é que fica a responsabilidade do homem? Ela é compreendida na teologia e na filosofia a partir da ideia de livre-arbítrio. Quando a gente fala de soberania, de responsabilidade humana, estamos falando de livre-arbítrio, irmãos. Norman Geisler fala o seguinte: as ideias sobre a natureza do livre-arbítrio humano dividem-se em 3 categorias. Isso aqui é meio complicado. Tenta entender, não foge, fica aí.
Ó, como é que é a minha liberdade? Ou o homem, vou tentar simplificar aqui porque é muito filosófico. Ó, vou colocar aqui, ó. Pelas palavras de Geisler, fica mais adequado imaginar que as ações humanas são causadas por ele mesmo, pelo próprio ser humano. Certo? Porque ou as ações são causadas pelo próprio ser humano, ou as ações do ser humano são causadas por outras pessoas, por outras situações, ou as ações humanas são causadas pelo acaso. Então, eu faço o que eu faço, você faz o que faz, pensa o que pensa, porque você tem uma iniciativa, porque outro alguém, podendo ser inclusive Deus, faz você fazer tudo o que você faz, ou porque tudo acontece em uma coisa nem outra, tudo acontece ao acaso. Qual é o problema? Então, para Norman Geisler, as ações do homem têm que vir por ele mesmo. Pois se essas ações forem causadas por outra pessoa ou por uma situação, o ser humano não tem responsabilidade, pois ele não tem escolha. Se é outro que faz eu fazer o que eu faço, que escolha que eu tenho? Nenhuma. Se eu não tenho escolha nenhuma, eu sou um robô. Eu não tenho liberdade. E, portanto, né, eu não posso ser julgado. Né, sem responsabilidade. Se for o acaso que faz os seres humanos fazendo o que fazem, o ser humano também não pode ser responsabilizado, pois Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então, acontecem coisas que me fazem fazer o que eu faço e não são outros, aleatoriamente. Então eu faço coisas aleatoriamente. Como é que eu vou ser julgado se eu estou dentro de uma absoluta ignorância e as minhas ações não fui eu que provoquei? Foi o acaso. Certo? Porém, se as ações humanas são causadas por ele mesmo, é justo que seja cobrado e responsabilizado por seus atos. Por seus atos. Então, soberania de Deus, o poder de Deus sobre todas as coisas. Tudo. Porque ele é onisciente, onipotente, onibenevolente. Ele pode tudo, ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares, ele é totalmente bom, caráter maravilhoso e infinitamente bom. E ele deu liberdade para o homem. Como é que você junta essas duas coisas? Pegando essas duas ideias, a relação entre soberania de Deus e liberdade do homem, Deus responsabiliza o homem. Né? Eu respondo da seguinte forma. Pensando dessa perspectiva, se o coronavírus surgiu a partir da alimentação humana com morcegos, lembra disso? Infectados com esse vírus, foram essas ações totalmente humanas, certo? Que levaram ao desencadeamento dessa pandemia. Deus, que já havia previsto tudo dentro da sua vontade soberana, Deus sabia que tudo isso ia acontecer, permite tal situação que no fim das contas vai resultar no cumprimento dos seus propósitos soberanos de implantação do seu reino. Como Jó disse, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Trocados por miúdos, pastor Cláudio, eu entendo que Deus não provocou o coronavírus. Deus permitiu o coronavírus. E a permissão de Deus do coronavírus atende justamente a soberania dele. Porque toda situação que está dentro da permissão de Deus tem gerado frutos que eu, você e todos nós desconhecemos. Que ficamos batendo cabeça perguntando por quê. Claro que você não vai saber, claro que eu não vou saber. Você não é soberano, você não é o soberano que está sobre tudo e todos. E você está a palpar delas. E é por isso que nesse momento, eu e você, a exigência extrema nesse momento é a fé. Porque quem não tiver fé vai cair. Quem não tiver fé vai sair da presença de Deus. Porque é gente que está esperando em Deus só nessa terra, como falamos na última aula. Certo? Então, esse é o momento de se manifestar os filhos de Deus. Que esses filhos de Deus vão ajudar os outros que não têm essa compreensão. Entender que tudo, nesse momento terrível, está culminando para o resultado, o testemunho e a glória de Deus. E olha, aqui para mim, pelo que eu tenho ouvido falar, muito crente tem sido uma bênção nessa tempestade. Muito crente tem sido fantástico e o testemunho de Deus tem sido dado. Tá bom? É basicamente isso aí, pastor. Ok? Bem, a gente já passamos do horário aqui, irmãos, certo? Deixa eu ver se tem mais alguém. Alguém quer fazer alguma pergunta a mais? E eu vou... Não sai ainda, tá? Não sai ainda da live, que eu vou contar
uma história para você aqui, para abençoar a sua vida, para terminar. Deixa eu ver aqui. Só mais alguns comentários. Obrigado, Carlos. Tem um paz agora. Glória a Deus, minha irmã Maria Madalena. O pessoal falou que está muito boa a aula. Estão achando ótimo. Olha só, o Danilo. A Lúcia falou que está muito bom. A Gorete está gostando muito. O Zidelgardo falou que tem live deles amanhã. Irmão, fica no seu culto, tá? É porque por conta do feriado a gente acabou fazendo esse remanejamento. Mas normalmente é de sexta-feira. A irmã Rita falou que está ótima. A Ariane falou que está uma benção, está maravilhoso. O Jonatas falou que a aula está ótima. Professor de matemática, Jonatas, meu irmão, meu amigo, Deus abençoe. Né? E a Gogó deu glórias aí. Amém? Aprendizado, Luiz Cláudio, bênção para nós, obrigado, irmão, graças a Deus. A Ana falou que é polêmico, Ana, é polêmico sim. O Luiz falou que está lendo o PDF. E a Kate colocou aqui para mim, ó. Vamos lá. Carlos, você acredita que algumas pessoas influentes têm pego algumas situações de Apocalipse e têm colocado em seus livros como premonições futuras ou algo parecido para dizer que ele revelou sobre tal situação? Kate, sem dúvida alguma, minha irmã. Sem dúvida alguma. Quando eu era católico, uma vez eu recebi, quem já foi católico já ouviu falar dos 3 segredos de Fátima. Uma vez recebemos uma fita cassete falando dos segredos de Fátima. E nós ficamos aterrorizados ouvindo aquela fita cassete. Né? Para quem não sabe o que é fita cassete, você que tem mais dígitos aí no seu CPF, né? Depois a gente te explica, tá? Pergunta pra pessoa com mais de 30 que ela te explica. E aí aquele áudio aterrorizou o Jonatas, inclusive, certo? A minha irmã Margarete, e a gente nós ficamos ali, nós fizemos uma novena, ficamos rezando, com medo daquelas... Quando eu me converti, eu vi que o conteúdo da tal terceiro segredo de Fátima, não sei se era esse mesmo, né? Mas o que passaram pra nós, nada mais era do que trechos do Apocalipse, que nós que não líamos a Bíblia, naquela época, nós simplesmente não sabíamos de nada e ouvimos o Apocalipse pela primeira vez, trechos só dos mais problemáticos, ficamos aterrorizados. Né? Irmãos, tem gente fazendo isso com o cristianismo também, certo? É por isso que eu preciso estar nessas lives de educação, irmãos. Aprender. Você tem que continuar orando, bate nessa tecla. Você tem que continuar cultuando a Deus, louvando e adorando a Deus, cantando seus louvores. Mas não só fica em live de louvor e live de oração não, irmão. Vem pra live, vem pra vibe de conhecimento. Porque você une oração, adoração e conhecimento. Quem é que vai segurar a igreja que faz isso? Quem é que vai segurar a igreja que faz isso? Entende? Então vamos unir as 3 coisas. Permanece aí. Sabe, aquilo que fritar a tua cabeça, amém, tá expandindo, Deus tá te dando unção, é unção de expansão mental, pra você compreender outras coisas, deixa doer agora. Então, Kate, tem gente se aproveitando sim, e é por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus, para desmascarar, falar, irmão, isso já está escrito no Apocalipse, e a interpretação disso é dúbia, ninguém sabe, irmão, ninguém sabe, inclusive você está achando que é quem? Jesus falou, nem os anjos do céu, nem os homens da terra, só o Pai, naquela época, e agora o Filho também que está lá, certo? E o Espírito Santo que sabe, mas se ele quiser revelar, ele revela. Mas quem disse que ele revelou? Estava escrito que ele ia revelar? Não compete a vocês, Jesus falou. Não compete a vocês, ok? Quem mais? Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Ó, os irmãos aqui Pentecostes. Minha fé foi alimentada, glória a Deus. Glória a Deus, Ana. Vocês têm me abençoado também com a presença de vocês. Eu tenho uma pergunta, mas vou deixar para a próxima aula. Nixon, por favor, Nixon, manda para mim. Tá bom, meu irmão? O Nixon é uma bênção na minha vida. É um grande irmão aí nosso. Uma bênção na nossa igreja. Líder de educação na nossa igreja, inclusive. Pode mandar, Nixon. Na próxima aula a gente responde. Vamos lá, tem mais alguma coisa? Bem, é o seguinte, eu quero fazer um convite para você, não sair ainda da live. E depois eu vou contar a história para finalizar, tá? E vou orar por você e por nós. No sábado, às 8 horas da noite, se você estiver tranquilo, de boa, e principalmente se você tiver jovens na sua casa, ou se você se sentir jovem, aí Luciana, Marta, né? Kate, esse povo jovem aí, o pastor Cláudio, esse povo jovem há mais tempo aí. Se você estiver na sua casa e não tiver culto na sua igreja, ok? Te convido para participar
de uma live que eu vou estar, né? Eu vou colocar nas minhas redes o endereço certinho e vou falar sobre fraqueza. Os irmãos de Vila Constância me convidaram a falar sobre como vencer a fraqueza. Como vencer a fraqueza. Irmãos, você está se sentindo fraco nesse momento? Se estiver sentindo, não é estranho não, irmão, que tá difícil. Né? Tá se sentindo fraco? Se você não está se sentindo fraco, você conhece pessoas que estão se sentindo fracas? Então convida ela para discutir junto com a gente, 8 horas da noite, sábado, tá? Como vencer a fraqueza. Deus vai ministrar a nossa vida aí, tá bom? A história é o seguinte, um pintor muito famoso, ele estava há tempos meditando e tentando achar o modelo ideal para o seu quadro que seria a obra-prima. O quadro que seria a obra-prima dele. Então, ele buscou olhar, observar as ruas, os locais que ele frequentava, até que ele bateu os olhos em um mendigo, um morador em situação de rua, e ele, quando olhou, ele falou, é você, olha, eu quero que você seja... O mendigo ficou meio assustado assim, falou, vixe, o que esse homem quer comigo? Logo eu, que ninguém olha pra mim, esse homem todo chique aí, um artista famoso, chegando pra mim, eu quero que você pouse para o meu quadro que vai ser minha obra-prima. Você topa? Eu vou te pagar muito bem. Nossa, o morador em situação de rua mal podia acreditar. Bem, aí ele falou, tal endereço, tal horário, apareça lá. Tudo bem? Tudo ótimo, doutor. Quando foi no dia, toca a campainha do artista, ele abre, e quando ele abre, ele pergunta, pois não? E aí o mendigo falou, como pois não? Eu vim aqui para nós fazermos negócio. E o pintor falou assim, desculpa, mas eu não conheço você não. Quem é você? Como não me conhece? O senhor me chamou para vir até aqui nesse horário. Desculpa, eu não chamei o senhor. Eu não conheço o senhor de local algum. Sim, o senhor me conhece, o senhor combinou comigo de estar aqui nesse momento. Não. Eu convidei um mendigo para vir para pousar para a minha obra-prima. E aí ele falou, eu sou esse mendigo. E aí o pintor olhou de cima a baixo e falou, não é possível. O que você fez? Ele falou, não, sabe o que é? Como você disse que eu iria pousar, então eu decidi tomar um banho, eu peguei um pouco de economia que eu tinha e eu comprei algumas roupas, outras eu pedi emprestados e eu cortei o cabelo, fiz a barba, consegui uns perfumes aqui e ali e vim aqui porque afinal de contas é um momento importante, né? Então o pintor olhou para a cara dele e falou, desculpe, mas da forma que você está, você não serve para mim. Eu te queria como você estava. Irmãos, essa história, ela traz uma reflexão muito importante. Deus, Ele conhece o coração de todos nós. E Ele quer que nós não tentemos, por nossas próprias forças, melhorar a ponto de chegar à estatura que Ele espera. Não pense você, não pense eu, que eu vou conseguir com meus próprios esforços, com minha própria capacidade, com minha própria inteligência, chegar a um nível que vai impressionar Deus. Eu, por mim mesmo, você por si mesmo, você nunca vai conseguir impressionar Deus. Porque Deus sabe exatamente o que há no coração do homem. Deus, Ele quer que eu e você estejamos como nós estamos, que venhamos até Ele, que nós possamos nos colocar diante dele sem máscaras, do jeito que nós somos, com as nossas sujeiras, com a nossa pobreza, com as nossas misérias, e nos apresente diante dele. Porque se eu tentar me apresentar diante de Deus como alguém que eu não sou, Deus vai olhar para mim e vai continuar vendo o mesmo mendigo, vai continuar vendo que eu sou aquele pobre, cego, miserável e nu que eu sempre fui, cheio de pecados e agora orgulhoso. Não é dessa forma. Eu quero